não perca a oportunidade de ser abençoado, não perca a oportunidade de sentar à mesa com o Pai, não perca a oportunidade nesta manhã e de você ser ministrado pela palavra de Deus de uma forma especial. Nós vamos falar hoje sobre um tema importante. Eu fazendo um estudo, Jéssica, e uma pesquisa profunda sobre o assunto, eu percebi, e nesse estudo que eu fiz sobre esse tema que nós vamos falar, a Bíblia fala do assunto mais de 100 vezes. E quando eu percebi esse movimento especial que a Bíblia faz e cuida, eu percebi a necessidade de nós cuidarmos de algo importante dentro da nossa vida. Quando a Bíblia diz que nós precisamos cuidar do nosso coração, queridos, é que nós vivemos um tempo e uma loucura, e nós corremos para todos os lados, queremos tantas coisas, mas muitas vezes nós esquecemos de algo importante, que é o nosso coração. E a Bíblia fala bastante sobre isso. O coração é o centro da nossa vida espiritual. O coração é a porta das emoções, é a entrada de muitas coisas na nossa vida. Por isso que nós precisamos tratar o assunto, o meu coração, com muito amor e muito temor. Porque às vezes o que está entrando dentro da nossa casa não está entrando pela TV, pelo rádio, pela internet. Está entrando primeiro no nosso coração. Ouça o que o Espírito diz à igreja nesta manhã. Muitas coisas dentro da nossa casa não estão entrando pelas portas da internet, não estão entrando pelas portas de uma TV, não estão entrando por outras portas. Muitas coisas hoje dentro da nossa casa estão entrando lá, porque o nosso coração precisa ser cuidado. Porque nós estamos normalizando, Guilherme, aquilo que para Deus é importante. Nós estamos normalizando muitas coisas também que para Deus é abominável. Não, mas isso não tem nada, aquilo não tem nada, esse assunto não tem problema, esse vídeo não tem problema, essa música, não tem problema essa música. E aquilo ali vai entrando nos nossos corações e tomando alguns lugares a qual muitas vezes o Senhor, que deve estar no trono do nosso coração, ele começa a ser substituído por coisas que está tomando o trono de Deus. Você já colocou aí? Obrigado, viu, queridos? Rápido. Talvez um dos textos mais conhecidos que você possa lembrar a respeito do coração, que fala a respeito do coração, está em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, que diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o quê? Guarda o quê? Diga para a pessoa que está do seu lado: guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Se a Bíblia está dizendo que eu e você, nós precisamos guardar o nosso coração, é porque o Senhor tem algo especial e isso é muito importante para Ele. Ele tem algo especial para fazer na nossa vida e o nosso coração, guardado na presença dEle, vai nos fazer viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Talvez, queridos, esse daqui seja o versículo mais direto e mais conhecido a respeito desse assunto, Dani. Mas estudando as escrituras, eu descobri que são mais de 100 situações
ou citações bíblicas que falam a respeito de nós guardarmos o nosso coração, de nós preservarmos o nosso coração, de nós cuidarmos do nosso coração. São mais de 100 citações bíblicas a respeito disso. Aí eu fiquei me perguntando, Senhor, por quê? Porque quando Jesus entra aqui dentro, no nosso coração, e Ele toma o trono da glória do nosso coração, e nós, depois que Jesus entrar no nosso coração, nós fecharmos o nosso coração para Jesus exclusivamente, queridos, nós vamos descobrir e viver coisas que ainda nós não descobrimos e não vivemos. Por isso que a Bíblia, ela é tão clara nessas informações e tão cuidadosa para falar do nosso coração. Esse texto que eu vou ler aqui, ele não tem muito a ver a respeito do coração, mas o apóstolo Paulo faz algo importante. E eu falei, Senhor, como que nós vamos guardar o nosso coração? Aí Jesus disse assim para mim, olha o tempo que a igreja está vivendo. Olha o tempo que a humanidade está vivendo. E você acha que o ser humano não precisa guardar o coração dele? Aí o Senhor me levou, 2 Coríntios capítulo 4. Vamos lá, mergulhar nesse texto. Verso 16. Eu vou ler numa versão aqui. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Deus já está falando comigo e com você. Deus já está falando comigo e com você. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se envolva com aquilo que não é para se envolver. Contudo, a Escritura está dizendo, a Bíblia está dizendo, contudo, se renova a cada dia, a cada instante. Quem se renova? O nosso homem interior. E a continuação do texto diz assim, porque a nossa... Quem está escrito aí na sua Bíblia? A nossa... Queridos, tudo bem? Estou aqui. A nossa o quê? Leve. Antes da tribulação, a Bíblia, ela faz questão de colocar a palavra leve. Porque muitas vezes nós achamos que só os nossos problemas é problema. O meu problema é o maior problema do mundo. Não é não, querido. A Bíblia está dizendo o seguinte para mim e para você. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aquilo que nós passamos aqui, aquilo que nós vivemos aqui, as tribulações, os problemas, as dificuldades, a Bíblia está dizendo que ela é leve. Está chamando a nossa dificuldade de leve, comparado ao quê? Comparado ao peso da glória que nós vamos viver com Cristo Jesus. Amém? Você pode receber isso sobre a sua vida? Amém? Você pode dar um glória a Deus? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente. No entanto, nós, nas coisas que se veem, não nas coisas que se veem, mas
nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias. Ei, o que os nossos olhos estão enxergando agora, a Bíblia está dizendo que é temporário. E as coisas que eu não enxergo, e as coisas que eu não vejo, aí no seu texto está dizendo que elas são eternas. Você pode pôr a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Se você entrou aqui neste lugar com o desejo de ser tocado e transformado, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não vai te decepcionar nesta manhã. O Espírito Santo tem algo especial para entregar na sua vida nesta manhã. Abra o teu coração sobre todas as coisas para receber aquilo que Deus tem preparado para você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, sobre a tua palavra, Senhor, nós nos colocamos agora. Espírito Santo, fala conosco. Que toda a surdez espiritual caia por terra. Que as escamas dos nossos olhos sejam anuladas. E o nosso coração agora, Jesus, a porta do nosso coração esteja aberta para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aí eu perguntei: Senhor, por que o Senhor me levou para este texto? Por que o Senhor me levou para este texto? Eu quero falar um pouquinho aqui do contexto histórico e literário dessa passagem, para que nós possamos entender de uma forma clara, Cris, e objetiva aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Nós precisamos vir para cá, entrar, sentar e falar: Senhor, eu não entendi nada do que eu li as Escrituras essa semana, mas hoje eu creio que eu vou entender. Eu não sei você, irmãos, mas tem vezes que eu sento para ler, e eu falo: Deus, eu não estou entendendo, isso daqui está em grego, ou em inglês, ou em hebraico. Senhor, eu preciso de algo especial. Talvez seja só comigo. Quando você lê a Bíblia, você já abre os céus. E aí você, uau, os querubins já estão contigo. E você fala: uau, eu estou mergulhando na palavra. Irmãos, tem hora que eu falo assim: Jesus, está em inglês esse trem aqui? Aí fala: não, está em grego, eu não estou compreendendo. Aí eu descobri algo. Abre o teu coração. Que quando você abrir o teu coração, aquilo que eu tiver para entregar para você vai ser mais fácil de você entender. Paulo está escrevendo essa segunda carta aos Coríntios em um meio de grande sofrimento, queridos. Não está tudo em paz aqui não. Deixa eu dizer algo para você, viu? O bicho está pegando. Há perseguições aqui nessa passagem. Há críticas ao ministério de Paulo aqui nessa passagem. Há ataques à autoridade apostólica aqui nessa passagem. A coisa não está boa, não. O negócio não está aqui indo de... como que é o nome? Vento em polpa. Não está, não. Não é um mar de rosas, não, querido. O negócio aqui está pegando. Ele mostra aqui que no Evangelho nós não dependemos da força humana. Paulo está dizendo aqui, está mostrando para mim e para você, que nas Escrituras tem muitas e muitas e muitas histórias que, se esses grandes homens não dependessem de Deus, talvez não estariam nessas passagens, com tantos sofrimentos, com tantos problemas. Mostrando hoje para mim e para você o que, queridos? Que nós também não estaremos sozinhos ou sozinhos no meio das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Ele não desfaleceu, ele não parou, ele não desanimou. Pelo contrário, isso foi motivo para aquecer o coração daquela igreja. As perseguições, as calúnias sofridas, a tudo aquilo que eles passavam nessa época, as críticas, serviu
de motivação para que eles não parassem no meio do caminho. Beto. E no capítulo 4, em especial, Paulo fala a respeito dos vasos de barro. Você pode ler aí na sua Bíblia, para mostrar para mim e para você que a glória, na verdade, não é do mensageiro, mas a glória, ela é de Deus. E aí ele conclui o capítulo 4, justamente aqui, ao 16 ao 18, que ele faz um raciocínio, na verdade, encorajando os crentes a não desistirem, a não pararem diante do quê? Diante dos problemas, das tribulações, das dificuldades. Porque o propósito é eterno, não é momentâneo. Então o que vai mover o seu coração, o que precisa mover o meu coração e o seu, não são momentos. O que precisa mover o nosso coração, Gi, é o propósito eterno a qual o Senhor nos tocou. Porque senão nós vamos parar na primeira crítica que nós sofrermos, no primeiro problema que aparecer na nossa vida, na primeira dificuldade que nós enfrentarmos, nós vamos querer desistir. Mas se Jesus entrar no nosso coração, se Jesus fizer morada no nosso coração, se nós abrirmos a porta do nosso coração para que Jesus entre e transforme, e depois nós falamos: Senhor, olha, o Senhor entrou no meu coração, eu vou trancar o meu coração agora, e eu vou jogar a chave bem longe, para o Senhor nunca mais sair. Amém? Olha o verso 16, volta aí por gentileza. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Você pode dar uma notícia boa para o seu irmão que está do seu lado? Dizer para ele assim: hoje, fala isso comigo, por favor. Hoje, com fé. Sem fé você nem fala. Você vai ser um instrumento de Deus hoje na vida dessa pessoa. Amém? Hoje nós teremos aqui uma cura. Nós teremos... Não, calma, isso não é para falar não, queridos. Mas se você já profetizou, amém. Se você profetizou, amém. Mas vocês são muito pentecostal, hein? Calma. Você vai ser um instrumento de Deus na vida dela. Você vai falar assim: hoje, o Senhor está te renovando de dentro para fora. Você vai sair daqui pulando, saltitando e dando glórias, porque o Senhor é contigo todos os dias da sua vida. Amém, amém e amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele nos renova a cada manhã. Quando, pastor? Quando eu abri o meu coração. André, você parou por quê, querido? Ajuda o André aqui. Estou me sentindo só sem o André aqui. Quando eu abrir o meu coração, Jesus entrar e fizer morada. Quando eu cuidar do meu coração, quando as coisas vierem, eu falo assim: ó, diabo, nem perde tempo comigo, diabo. Tá? Você fala assim pro diabo: nem perde tempo comigo. O meu coração está blindado. Ó, eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado. Diabo, não vem levar uma comigo não. Ó, já vai saindo aqui de 2 em 2 para não ter confusão. Já vai saindo aqui, não entra na minha casa, não entra na minha vida, não entra no meu casamento, não entra no meu relacionamento com meu Deus. Já vai saindo de 2 em 2 para não ter problema e nem confusão. Amém? Glória a Deus. O que quer dizer então, pastor, o homem exterior? Paulo está se referindo aqui, queridos, ao nosso corpo físico mesmo. Não há outra coisa. O nosso corpo físico, ele é sujeito a desgaste.
ao cansaço. Não olha para ninguém agora, senão você vai ver que a pessoa do seu lado está desgastada. Não olha. E ela também vai ver que você está desgastado. A Bíblia aqui, ela é prática. O nosso corpo exterior sofre com tudo aquilo que nós passamos. O nosso corpo exterior sente muitas coisas. A dificuldade, o cansaço, os problemas, o sol, o frio, a chuva. Isso o nosso corpo exterior, ele sente. Mas Paulo está dizendo aqui e frisando justamente o nosso homem interior. Nossa, tem um homem interior dentro de mim? Tem, querido, tem sim. É a nossa vida espiritual. É a nova criatura que Jesus fez. É a nova criatura. E que nós aprendemos nesse verso. Nós podemos passar por dificuldades. Nós podemos passar por problemas. Nós podemos ter o nosso corpo exterior fraco. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o nosso interior, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus entrar, todos os dias, o nosso homem interior, ele é renovado. Todos os dias o nosso homem interior é fortalecido. Todos os dias o nosso homem interior é encorajado. Amém? O que eu preciso fazer? Abra e cuida do seu coração. Cuidado que entra dentro da sua casa. Cuidado. Cuidado o que entra nas suas telas de computador. Eu fiquei surpreso em saber de algumas das coisas a qual a minha filha, até o meu filho, quando era pequeno, assistiam, estão envolvidos com algumas coisas que eu falei, Jesus, para onde nós vamos correr? Aquilo que parecia ser inocente, Beto, está se perdendo. Por quê? Porque perdeu o coração. Porque perdeu a essência. Porque perdeu aquilo que era valor e importante eternamente falando. O interior foi corrompido. O quê? O coração não foi guardado. E quando o nosso coração não é guardado, não é protegido, certamente ele será corrompido. E quando o nosso coração for corrompido, querido, para nós o pecado vai ser normal. É por isso que tem tantos lugares, tantos homens de Deus, tantas coisas que nós víamos e nós admirávamos, mas agora estão envolvidos com tantas coisas, tantos problemas, envolvido com tanta mentira, envolvido com tanto escândalo. Mas por que, Beto? Porque não guardou o coração. Sabe esses... Como que chama esse negocinho aqui mesmo? Frequência cardíaca. Obrigado, quem falou. Enquanto a frequência cardíaca estiver subindo e descendo, quer dizer que uma hora você vai estar lá em cima, outra hora você vai estar lá embaixo. A emoção vai estar lá em cima, vai estar lá embaixo, mas está subindo e descendo. A frequência cardíaca está ativa. Ainda há tempo de guardar o coração. Mas quando essa frequência cardíaca, esta linha, parar de subir e descer, queridos, não haverá mais tempo para absolutamente nada. Não haverá mais tempo de se arrepender. Não haverá mais tempo de nós tentarmos guardar o nosso coração. Não haverá mais tempo de se arrepender. Não haverá mais tempo de buscar ao Senhor. Porque a linha do nosso coração já não vai mais pulsar. Já não vai mais subir e descer. Por isso a oportunidade que o Senhor nos dá diariamente, além de nos renovar internamente, é de nós guardarmos o nosso coração. Eu coloquei aqui 3 coisas importantes.
E eu quero compartilhar com você. Você conseguiu baixar aí, Gui? Não? Embaixo desse daí tem mais 3. Logo? Não apareceu? Então pode tirar. São 3. Obrigado, Gui. Um ponto importante aqui. Nunca perca o seu coração, porque Deus renova os seus filhos diariamente. Amém? Paulo aqui, o que ele está dizendo? No verso 16, ele reconhece aqui uma realidade. O homem exterior, ele se corrompe. O homem exterior, ele se envelhece. O homem exterior passa por dificuldades, lutas, preocupação. Mas ao mesmo tempo, o homem interior, ele é renovado. E quando nós somos renovados, o nosso coração também é renovado. Isaías, no capítulo 40, lá na passagem do verso 29, os que esperam no Senhor são renovados, renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor têm o seu corpo renovado, o seu vigor renovado, a sua fé renovada, a esperança renovada. Por quê? Porque nós esperamos no Senhor. Eu não espero do meu vizinho, eu não espero do meu patrão, eu não espero do meu pastor, eu não espero do meu líder de célula, eu espero do Senhor. E quando eu espero do Senhor, Ele me renova, Ele cuida de mim, Ele me alimenta, Ele abastece a minha fé. Quando eu espero nele. Salmo 73, verso 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. A sua carne pode desfalecer, o nosso corpo pode cansar, mas a fortaleza do nosso coração é o nosso Senhor. Amém? Amém? Enquanto o mundo nos vê enfraquecidos, se envelhecendo, Deus nos vê crescendo, Deus nos vê renovado, Deus nos vê avivado. Mas eu preciso de algo para isso acontecer. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso cuidar do meu coração. Eu não posso me preocupar com aquilo que é exterior, porque os meus olhos exterior vão me fazer parar. Mas presta atenção em mim aqui, irmãos, por favor. Mas o interior que a Bíblia está dizendo, ele é renovado, avivado, transformado, encorajado, alimentado, transformado. Se você não se arrepender, se eu não me arrepender, verdadeiramente, nós vamos viver uma mentira até o dia que nós morrermos. Sabe por que o seu casamento não está bom? Porque o seu coração não está mais no seu casamento. Sabe por que a sua célula não está boa? Porque o seu coração já não está mais lá. Sabe por que o seu trabalho não está bom? Porque o seu coração já não está mais no seu trabalho. Porque quando o seu coração estava no seu trabalho, você dava o seu melhor. Você honrava, você fazia, você era o primeiro a chegar, você era o último a sair. Sabe por que a igreja hoje não está boa? Porque o coração de muitos não está dentro da igreja. O coração de muitos não está dentro da igreja, não está com o dono da igreja. Porque nós não cuidamos do coração como nós deveríamos cuidar. Por isso o coração se perdeu. Por isso nós passamos do primeiro amor para os primeiros reclamões em tudo. Sabe aquele primeiro amor que nos tocou?
Aquele primeiro amor que tomou o nosso coração, ele foi-se embora há muito tempo. Há muito tempo, o coração de muitos não é tocado, não é abastecido, não é enriquecido. Não porque Jesus não quer fazer, mas é porque o meu coração, ele que já não está mais em Jesus. O meu coração está naquilo que ele pode me dar, não naquilo que ele pode fazer. Eu vou porque Jesus pode me dar. Vou dar o dízimo porque ele me deu. Para com isso, irmãos. Para com isso. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração. Porque nós nos perdemos e nós nos despistamos, é isso? Muito facilmente. Nós perdemos a atenção muito facilmente. Tem gente que nessa manhã entrou aqui pensando em separar. Deixa eu dizer algo para você. Sabe por que você pensou em separar? Não é porque o seu casamento é ruim. É porque o seu coração já está fora do seu casamento há muitos anos. Mas hoje é o dia de renovar. Hoje é o dia de renovar o homem interior. Hoje é dia de renovar o homem interior. Hoje é dia de cura no homem interior. Sabe por que nós não temos mais relacionamento do primeiro amor com Jesus? Porque o nosso coração não está mais em Jesus. Mas hoje o que ele quer fazer comigo e com você é nos atrair para a presença dele novamente. Para quê? Para que o nosso coração seja cuidado, tratado, renovado, curado, fortalecido. E nós possamos voltar ao primeiro amor. Sabe, irmãos, muitas coisas acontecem. E nós não sabemos o porquê. Você está bem. Você está bem. Você está indo bem no trabalho. Você está indo bem em muitas coisas. Mas ainda não rompeu. Ainda não abriu as janelas assim. Você fala assim, uau! Rompeu o meu trabalho. Rompeu o meu casamento. Sabe por quê? Porque a coisa ainda não está caminhando como Jesus quer que caminhe. Ela está caminhando como você deseja caminhar. Como eu desejo que caminhe. Não como Jesus tem para nós. Mas isso tem a ver com o nosso coração. Porque o que entrou e corrompeu o coração foi algo que não é de Deus. Porque se fosse o propósito e a vontade de Deus, Cris, nós não estaríamos questionando, nós estaríamos agradecendo. Nós não estaríamos, colocando Jesus na parede. Aí, Jesus, eu estou te servindo, mano. Ei, Jesus, espera aí, mano. Eu dou meu dízimo. Deixa de ser menino. Não, eu. O corpo se desgasta, mas a alma se fortalece em Cristo Jesus. A nossa renovação, ela é diária. Ela não é ocasional. Deus não vai nos renovar uma vez por mês. Não é isso que a Bíblia disse para mim e para você, seu Paulo. Não foi isso que nós lemos aqui, dona Cássia. O que nós lemos aqui, Roberto, é que a Bíblia nos falou nesta manhã de forma clara que o nosso homem interior, ele é renovado diariamente. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei, ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá ao amanhecer. Amém?
Sabe qual é o papel do mundo? É tirar as nossas forças. Quantos já se sentiram fracos aqui? Seja sincero. Eu já me senti fraco. Nossa, meu Deus do céu, Jesus não sabe do que eu estou falando. A renovação que o Espírito Santo faz na nossa vida é como se fosse o maná. Quantos conhecem a história do maná? Diariamente. Todos os dias. Todas as manhãs o Espírito Santo vem e nos renova. Todas as manhãs o fôlego de vida mais uma vez é soprado no nosso coração, nos nossos pulmões. Todas as manhãs nós somos transformados, avivados. É como se fosse o maná. Todas as manhãs. Ele cai diariamente, o cuidado é diário. Assim como o maná era diário. O óleo é fresco todos os dias. Assim como o maná era fresco todos os dias. Podia guardar? Podia guardar? Podia guardar? Não! Porque no outro dia nós precisávamos fazer o quê? Depender de novo de Deus, sim ou não? Assim é o Senhor nos renovando. Hoje foi um cuidado especial, Anderson. Amanhã vai ser mais um cuidado especial. Hoje foi uma renovação no homem interior. Amanhã vai ser mais uma renovação no homem interior. Hoje foi uma porção de fé. Amanhã vai ser uma porção de cuidado. Hoje foi uma porção de cuidado. Amanhã vai ser uma porção de zelo. Hoje foi uma porção de zelo. Amanhã vai ser uma porção de fé. Jesus sabe o que nós precisamos. Mas ainda assim, não é porque Ele não sabe que eu não preciso me relacionar com Ele. Não é porque Ele sabe o que eu preciso que eu vou fazer de qualquer jeito. Não é porque Ele sabe quais são as minhas necessidades que eu vou deixar de clamar, que eu vou deixar de buscar, que eu vou deixar de fazer aquilo que eu fui chamado a fazer. Amém? Vamos lá. Se você entrou aqui cansado nessa manhã, eu quero dizer algo para você. Deus já preparou uma porção de renovação para a sua vida. Deus já preparou uma porção de renovação para a sua vida. Há um novo ânimo sendo derramado sobre a sua cabeça agora. Você que entrou cansado, aquele que te trouxe aqui é aquele que te renova. Se você entrou sem fé, aquele que te trouxe aqui é aquele que vai abastecer o seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Segundo ponto. Primeiro ponto é o quê? Deus me renova diariamente. Nunca perca o seu coração, porque Deus renova o homem interior diariamente. Segundo ponto. Nunca perca o seu coração, porque as tribulações são passageiras. Diga para o seu vizinho aí. Vai passar. Vai passar. Diga para ele assim, você vai ser curado, Tiago. Diga para ele assim, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando da sua casa. O Senhor está cuidando do seu casamento. O Senhor está cuidando dos seus filhos. Amém? Romanos 8, 18. Tenho por certo que as aflições deste mundo, deste tempo presente, não são para comparar, nós não vamos conseguir comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Está difícil? Pergunta para o seu irmão se está difícil, seja sincero. Fala assim, querido, deixa eu dizer algo para você, está difícil aí a caminhada? Está difícil a caminhada? Está difícil a caminhada? Está difícil? Tá? Fala para ele assim, ó, não desiste. Não para. O Senhor está contigo em todo o tempo. Olha, continua falando com ele. O que você está passando
não se compara com a glória que há de ser revelada sobre a sua vida. Amém! Amém! Glória a Deus! Ei! Glória a Deus! Deus está renovando um povo dele nessa manhã. Irmãos, olha, eu entendo quando você fala assim, pastor, eu não fui porque eu estou cansado. Eu entendo você. Eu entendo. Para muitos de nós, Cris, parece que 24 horas não é suficiente. Eu entendo isso. Irmãos, mas nós precisamos pesar numa balança mesmo. O que é prioridade e o que é necessidade. É necessário que todos os dias nós caminhamos com Jesus. É prioridade para mim todos os dias estar na presença de Jesus. Todas as manhãs ter um tempo de relacionamento com Ele. O sofrimento na sua vida tem prazo de validade. A dificuldade na sua vida tem prazo de validade. Os problemas que você está enfrentando têm prazo de validade. Ei, eu quero profetizar, o câncer que você está enfrentando tem prazo de validade. A enfermidade que você está encarando nessa manhã, eu declaro pelo poder do nome de Jesus, tem prazo de validade. Sabe por quê? Porque o nosso coração guardado na presença do Senhor vai nos fazer viver algo que ainda nós não vivemos. Amém, queridos? Salmos capítulo 30, verso 5. Aquilo que você já sabe. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento que nós passamos é temporário, queridos. Por isso nós não podemos desistir agora. Sabe por quê, Dani? Porque a glória é eterna. O diabo todos os dias, Henrique, ele vai colocar no nosso coração a seguinte frase, nos nossos ouvidos, Tiago, a seguinte frase: pare! Acaba logo com isso! Desista! Não vale a pena! Sabe por que o diabo vai lançar todos os dias isso na nossa vida, Caio? Porque a glória do Senhor é eterna. Aonde nós vamos passar a eternidade, nunca Satanás vai entrar. Nunca Satanás vai pisar. Por isso que todos os dias ele vai nos querer fazer desistir daquilo que é eterno. Deus transforma a dor em peso de glória. É o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Paulo usa a palavra babok no grego, que significa peso. E a palavra glória de uma forma conjunta. E ao mesmo tempo é difícil de entender como que o cara está usando peso e glória na mesma passagem. Na verdade, o que ele está falando para mim e para você é como se as tribulações que nós passamos aqui, elas fossem um processo que forja em nós o peso da eternidade. É isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Os seus problemas, a tribulação, a dificuldade é uma forja. Ela está nos forjando, nos preparando, nos alinhando para que nós possamos juntos com Jesus passar a eternidade.
Mas assim, nossa pastor, mas eu preciso ser esmagado? Quantos gostam de azeite aqui? Tá caro, né? Quantos gostam de suco de uva? Aquele puro. É caro, não é verdade? É sim ou não? Hã? Mas para que a gente possa experimentar essas delícias, a uva é pisoteada. A azeitona é esmagada. Para quê? Para sair o melhor caldo. A uva é pisoteada. Nossa, eu nem posso imaginar. A gente toma suco de uva e tem gente pisando na uva. Não é verdade? Vamos tomar o suco. Vamos tomar o suco. Lembra do bichinho da goiaba? Lembra? Quantos lembram do bichinho da goiaba? Então, é mais ou menos isso, queridos. Vai com tudo. É verdade? Mas a azeitona, ela é espremida para extrair de dentro da azeitona a melhor essência. O óleo puro. A uva é esmagada para fazer o suco puro da uva. Muitas vezes nós vamos ser esmagados, espremidos, para que dentro de nós flua a essência de Jesus. E nós precisamos ter isso na nossa cabeça. Talvez você está falando, pastor, parece fácil, mas eu não estou aguentando mais. Pastor, parece fácil tudo isso, mas eu quero desistir. Talvez o seu coração esteja assim nesta manhã. Mas Deus manda te dizer algo. Se você está passando por este tempo, Deus manda te dizer algo. Não perca o seu coração. Porque cada lágrima que está gritando em você é uma glória que não tem fim. Não para. E terceiro e último ponto. Não perca o coração. Porque a fé enxerga além do natural. Olha lá o verso 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê, ele é transitório, ele é passageiro. Mas o que não se vê, diz as Escrituras, é o quê? É o quê? Eterno. Eterno, o visível passa rápido. O que Paulo está dizendo aqui, olha, não se atente nas coisas que os seus olhos naturais veem. Não se atente nisso. Ei, fique atento naquilo que os seus olhos não estão vendo. O que é visível é temporário. Hebreus 11:1, que diz lá? Irmãos, o que Deus está falando lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Olha que loucura! Hebreus 11:27. Pela fé, Moisés permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando, os meus olhos naturais não estão vendo nada, mas eu continuo crendo. Amém? Quero chamar a banda aqui, fazendo um favor. Deixa eu dizer algo para você. A fé, ela não nega a realidade.
ela não nega a realidade, mas ela enxerga uma realidade que é aquilo que nós não enxergamos. Nós precisamos crer todos os dias que o nosso coração está guardado na presença de Deus. Nós precisamos crer todas as manhãs que o Senhor está nos renovando. Nós precisamos crer que todos os dias os problemas, as tribulações que nós passamos não se compara ao peso da glória que há de vir. Eu estou falando? Não. A Bíblia está me mostrando. Eu estou dizendo não. As Escrituras estão se revelando para mim e para você nessa manhã. Portanto, para nós encerrarmos, não perca o seu coração. Porque Deus está te renovando todos os dias. Guarde o seu coração. Os problemas, as tribulações, as dificuldades, elas são como pressão na nossa vida. Elas estão nos esmagando, elas estão nos apertando, mas elas estão gerando em nós um peso eterno. Não é momentâneo. Nunca perca o seu coração. Por quê, pastor? Porque a fé, ela te faz enxergar além do visível. Ei, a fé te faz enxergar além daquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Mas quando eu vou viver isso? Quando o meu coração estiver guardado na presença de Deus. Porque se não tiver, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser um reclamão. O meu trabalho é ruim. É ruim, é ruim. É porque seu coração não está mais lá. A igreja é ruim. Não é que a igreja é ruim. O pastor é ruim. Mas é que seu coração não está mais lá. Aí eu vou sair do louvor. Vou sair do louvor. Não quero mais cantar no louvor. Não, não é que você quer sair do louvor. É que seu coração não está mais no louvor. Não vou mais para a célula. Não, eu fui para a célula lá. Aí o líder de célula nem deixou eu falar. Não, é isso. Não é que você quer sair da célula. É que seu coração já não está mais na célula há muito tempo. Aí a consequência, o diabo venceu mais uma vez. Diga comigo, misericórdia. Só você que quer ser renovado nessa manhã, eu quero convidar você a ficar de pé.